Vamos abrir nossas Bíblias. 51. Já encontraram? Irmãos, nós temos passado tempos difíceis, né? Eu acho que todos estamos aí com certas dificuldades e é um momento assim que a gente acaba, às vezes, se angustiando. Mas então vamos ler em Salmo 51:12 o que o salmista Davi, né? O que ele disse a Deus e que isso seja também aquilo que nós vamos falar para Deus hoje. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, que este seja também o nosso clamor a Deus, para que nós tenhamos, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, a alegria da salvação. Não vamos deixar que as tristezas do dia a dia venham a nos roubar a alegria da salvação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, na sua presença. Obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir no templo. Algumas pessoas não têm este privilégio, ou mesmo aqueles que estão assistindo pela internet. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos para louvar ao Senhor. Nós te pedimos perdão pelas vezes que nos deixamos entristecer com as circunstâncias e acabamos nos esquecendo de nos alegrar no Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos restituindo a alegria da salvação, que isto seja o que conduz a nossa vida, Senhor, que nós estejamos firmados no Senhor, que o Senhor receba a nossa alegria, o nosso louvor, a nossa adoração. Estamos aqui neste momento para isto, Senhor, que seja agradável ao Senhor e que nós possamos aqui nos dar inteiramente para o Senhor, confiando que do Senhor é que vem a solução. O Senhor está no comando de todas as coisas. E que nós, ao sairmos deste culto, possamos sair revigorados, firmados no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Obrigado, Lena, pela abertura do culto. Nós ficamos felizes porque Deus, Ele tem manifestado a sua glória, a sua presença neste lugar. Amém? E isso é bom porque nós sabemos que Deus, Ele a todo instante, Ele, independente daquilo, como que nós estamos fazendo, como nós vamos louvar hoje, se está no telão, se tem um cantando aqui, o que importa é o que está saindo daqui. Eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Jesus. Amém? Então, que nessa noite você tenha esse momento de adoração, você e Deus, cantando ao Senhor, dando o seu melhor a Ele nessa noite. E nós vamos cantar a música que chama Agnus Dei, e que no latim significa o Cordeiro de Deus. Dei, Deus, e o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que esse é o Deus nosso poderoso, que tem agido, que tem feito maravilhas em nosso meio. Então vamos cantar, e eu gostaria que você cantasse ao Senhor, você aí de casa também, ou prestasse atenção, porque são letras que exaltam o nosso Criador, não exaltam o homem. Exaltam somente o nosso Criador. Quando você vê o homem sendo exaltado, Cristo está fora. E isso é fato. Mas quando a gente vê que Cristo está sendo exaltado, então o homem ele diminui. Isso é bom. Então vamos cantar. Amém? Nessa hora. Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, quando nós olhamos para o Salmo 150, a gente percebe ali que o povo de Israel era um povo muito barulhento em suas músicas. Tanto é que ali adorava com vários instrumentos, vozes e etc. E hoje também não é diferente. O povo de Deus precisa, assim como a Lena leu aqui, restituir a alegria da salvação. E fazendo isso, nós temos mais alegria para louvar a esse Deus. Nós temos mais alegria para louvar, para cantar, para exaltar o nome dEle. Amém? Então isso é muito bom quando nós adoramos. Quando nós vemos que a música israelita era muito barulhenta, e não era pecado. Não era pecado. E hoje também a gente precisa fazer da mesma forma, sabe por quê? Porque às vezes em casa nós somos motivados ou temos ânimo para muitas outras coisas. E para as coisas de Deus, como que nós fazemos? Então a gente precisa entender esse lado também. E essa próxima canção que nós vamos louvar ao nosso Deus, ela quer dizer
que nós somos filho do Deus vivo, não do Deus morto, não do Deus parado, aquele Deus que você ora e Ele responde, aquele Deus que tem nos guardado a cada dia, aquele Deus que tem nos guardado a cada dia, aquele Deus que quando você busca na intimidade com Ele, Ele te ouve, Ele te abençoa. Só que uma música mais animada, eu gostaria de que vocês também acompanhassem a canção, cantassem alegremente ao Senhor, amém? Vamos cantar em nome de Jesus? Batendo palmas. Vivos, estamos vivos, nós vamos bater palmas. Oh
Aleluia. Às vezes nós olhamos assim as pessoas, né, criticando a igreja, que a igreja é fria, a igreja é morna, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas quando nós olhamos para por que acontece isso? Porque as pessoas estão sem vida, as pessoas estão sem avivamento, esse é o problema. Mas quando a pessoa ela carrega aquela fé, juntamente com ela, que ela está louvando a esse Deus vivo, santo, poderoso, as pessoas não têm que falar, não tem nem um pouco, porque elas veem, não, pai, essa pessoa aqui, ela adora, ela louva ao Senhor de coração, então isso é bom, amém? E nós vamos cantar quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus ele tem sido fiel, ele tem sido o nosso Deus guardador o tempo todo, e é esse Deus que nós devemos adorar, nós devemos exaltar, amém? Se você veio exaltar esse Deus, exalte, glorifique o nome dele. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
Amém, irmãos? Eu fico pensando que às vezes nós estamos louvando assim, é estranho às vezes, né? Ficar louvando porque a gente está dando um tempo. A questão de até de segurança mesmo, de aglomeração e etc. com louvor. Vai voltar rapidamente. Mas tem pessoas que às vezes pensam assim, eu não vou cantar para um projetor. Se eu estiver cantando para um projetor, meu coração está totalmente fora. A minha motivação está totalmente errada. Antes de vir para o culto, eu coloco um som lá e eu estou cantando para o rádio? Não, estou cantando para Deus. A minha alma está engrandecendo a Deus. Está saindo de um rádio, mas eu estou louvando ao meu Deus, independente. Amém? E nós chegamos num momento também de adoração e louvor ao nosso Deus, de contribuir com aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós entendemos que é o Senhor quem nos dá todas as coisas, é que nada vem da gente, vem do Senhor, eu posso contribuir na casa dele. Porque eu entendo que Deus me abençoou, não sou eu que estou fazendo por onde, mas Deus tem nos abençoado grandiosamente. E quando nós dizimamos, ofertamos, a gente não perde nada com isso. Você pode ter certeza. Alguém tem testemunho assim, aqui entre nós? Que tem sido ofertante fiel, dizimista fiel? Não, Deus não falha. Nosso Deus, Ele não falha. Porque o nosso coração não está baseado apenas no dinheiro aqui dessa terra. Nós estamos dizendo assim, olha, você não me domina, Deusinho Mamon, que o Mamon é o Deus do dinheiro. Você não me domina, você não tem o controle. E quando nós entendemos que a Bíblia Sagrada, todas as partes que o ministério de Paulo, o ministério de Jesus, o ministério dos profetas eram financiados, era através dos recursos da igreja, das pessoas. Então, quando eu entendo isso, muda toda a história, muda toda uma situação. Então, se você veio preparado para dizimar, ofertar, nós vamos orar. Nós temos 2 caixas de ofertas aqui, você fica livre para dizimar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós, e nós sabemos que o Senhor tem sido um Deus fiel, ó Pai, um Deus maravilhoso, um Deus que a cada dia tem abençoado os Teus filhos, tem prosperado aqueles que têm sido fiéis a Ti, Senhor. O justo o Senhor tem abençoado, ó Pai. E nós colocamos, ó Deus, cada um que irá ofertar ao Senhor, consagramos, ó Pai, esses recursos que o Senhor tem colocado na vida de cada um. Se porventura entre nós, alguém que está desempregado, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, para que essa pessoa, Deus, consiga um emprego mais rápido possível para a honra e a glória do Teu nome. E nós Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Se você deseja ofertar, fique à vontade. Os demais podem se assentar, por gentileza. A igreja está americanizada hoje. Irmãos, alguém nos visita pela primeira vez? Alguém pode acender as luzes, por gentileza? Alguém nos visita pela primeira vez? Todos de casa? Eu falava de manhã e a gente precisa reforçar isso. Eu estava tendo uma reunião com alguns pastores de várias cidades da região, na sexta-feira, e é geral. Tem caído o número expressivamente dos frequentadores, dos irmãos que têm participado. Alguns com várias desculpas, né? Que a igreja não dá para ir por conta da... E ninguém está negando o Covid, tá bom? Ninguém está negando, existe. Mas alguns estão dizendo que somente na igreja ele pega. Em outras palavras, ele não fala, mas ele denuncia com suas ações. Porque ele vai em todos os lugares, menos a igreja. Então, ou seja, o vírus está somente aqui. Não faz sentido, né? Mas assim, eu louvo a Deus por sua vida, que você veio aqui nessa noite exaltar o nome dEle e também aprender a palavra do nosso Deus. Amém? Eu quero agradecer também aos irmãos que estão nos ajudando no cachorro-quente aqui. Depois, após o culto, se você desejar pegar, o cachorro-quente é R$8 com um guaraná. Então, você pode já pegar e já se alimentar, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a plenitude do Espírito. O que é isso? Às vezes nós vamos falar...
que é viver na plenitude do Espírito? Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, por gentileza. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Nós vamos ver se nós estamos caminhando nessa direção, de viver na plenitude do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Amém? Enquanto eu não ouvir, eu não vou prosseguir. Amém? Amém? Amém. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por mais essa semana que se inicia, Senhor, e nós estamos com saúde. Nós estamos, ó Deus, glorificando o Teu nome, estando aqui, ó Pai, porque nós estamos a cada dia, ó Deus, buscando a Ti também. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem nos guardado e tem guardado aqueles, ó Pai, que porventura tem pegado alguma doença, Senhor, tem estado enfermo, até mesmo com o Covid. O Senhor tem guardado essas vidas, ó Pai. Esteja curando, ó Deus, vidas, curando até mesmo os profissionais da saúde, que neste momento, ó Deus, se encontram acamados por conta deste vírus, ó Pai. E nós pedimos a Ti, ó Deus, ou qualquer outra doença, que o Senhor possa estar curando essas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós colocamos a Tua palavra, ó Deus, nessa hora, para que possamos estar entendendo um pouco mais aquilo que o Senhor deseja passar para nós. E nós Te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem já ouviu aquela famosa pergunta: eu posso me embriagar com vinho? É pecado? É pecado se embriagar, mas tomar pode. É assim? Você já ouviu essa pergunta? Eu posso tomar vinho, mas eu posso... Não é essa a questão aqui, tá? Nós não vamos falar se pode, se não pode. Eu posso tomar vinho? Eu não posso tomar vinho? Não é essa a questão. Sabe por quê? Porque aqui é um exemplo que Paulo está dando. Aqui é somente um exemplo. Ou ele poderia estar colocando aqui, ó: não se drogueis, não vos prostituís, está sendo prostitueis, não roubareis. É só um exemplo que leva à libertinagem, ou que leva a uma vida louca, em outras palavras, que leva a alguma coisa assim pior, porque leva a libertinagem, leva a algo mais explícito. E até mesmo essa palavra entra na questão sexual, na questão da libertinagem. Mas a questão aqui mas deixem-se encher pelo Espírito. Então é apenas um exemplo. É como o Tiago fala lá, que quando alguém pede uma roupa para você, um alimento, e você diz, você tem, mas diz assim: não, vá em paz, Deus te abençoe. É só um exemplo que ele está dando. E aqui a questão do vinho é a mesma coisa. É a linguagem figurativa da época, que era mais fácil das pessoas entenderem. Então ele está dizendo: não se embriaguem com vinho. Por quê? Vocês vão ficar ébrios e não vão pensar naquilo que estão fazendo. Não irão analisar ou ver aquilo que está fazendo às vezes. Mas a questão aqui também tem uma vírgula. Mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui que Paulo quer conduzir esse contexto. Não é questão do vinho. E muitas pessoas estão pregando esse texto aqui fora de contexto. Se é pecado, se não é pecado, cada um tem uma consciência. Se você está escandalizando o seu irmão, é pecado. Agora, se você não está escandalizando ou está glorificando a Deus, aí fica a critério de cada um. Mas a questão é: não vos embriagueis com vinho também. E muitas outras coisas que Paulo pode, por exemplo, dar, se ele desse, outros exemplos. Mas se deixem encher pelo Espírito. Questão: nós falamos entre salmos, hinos, cânticos espirituais, tá? Não é cânticos carnais,
cânticos antropocêntricos, que exalte o homem. Não é esse tipo de coisa, é nisso que ele está dizendo. E quando eu faço isso, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro enchimento. Estou buscando as coisas de Deus, estou buscando as coisas lá do alto. Então é isso que eu preciso fazer, encher do Espírito e dar graças a Deus por isso. A questão aqui da embriaguez com vinho é apenas um exemplo de insensatez só. É só um exemplo de insensatez. Nós, como cristãos, nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. E quando um cara está pleno, está cheio do Espírito, ele não fica com vergonha de, por exemplo, de evangelizar, ele não fica com vergonha de falar de Cristo, né, automaticamente, ele não fica com vergonha de dar um bom testemunho daquilo que Deus fez para ele não fica com vergonha, porque ele está cheio, ele quer falar, ele quer passar isso para as pessoas, ele está pleno do Espírito. Ou quando você está pleno de alguma coisa, está cheio de alguma coisa, quando a pessoa está cheia de ira no coração e não explode. Eu não sei se você é assim, né? Não tem muita gente nervosa aqui, eu sei. Mas quando você está irado, você não explode. É a mesma coisa, já chegou no máximo, nível máximo. Então, quando nós estamos plenos do Espírito também, a gente pode fazer isso. Nós podemos fazer exercícios espirituais no que diz respeito àquilo que a Bíblia nos ensina. Então, nós podemos buscar, e estar pleno do Espírito é ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Eu sei que está um momento difícil hoje, de ter comunhão, né, o tete a tete, está difícil. Mas a ordem de Cristo é essa. Quando nós olhamos para a Bíblia, e lá em João fala, né, 1 João, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Eu amo a Deus, oh Deus, amado Deus Pai, mas odeio o seu irmão, ele é o quê? Um mentiroso, só isso. Se ele não quer comunhão com o irmão, e aqui eu não estou dizendo, porque muitas pessoas também falam nessa questão, não, então vou ter que me relacionar com a pessoa o tempo todo, não é isso. Mas ter comunhão, às vezes pelo menos olhar para cada irmão, dar um bom dia, isso é questão de educação. Dar um bom dia, uma boa tarde, uma paz para o irmão, tem gente que nem isso faz. E denomina cristão. Então isso afeta até mesmo a questão secundária. As pessoas lá fora estão observando isso. Aquele crente que chega assim no trabalho, e não olha para ninguém, esquece, meu irmão. Você está falando que você é crente, você está bobeando. Não vai falar, lógico, né? Não é tonto. Então a pessoa não vai, como que ela vai ver Cristo nessa pessoa aí? Que ela nem bom dia fala. Então isso não é estar cheio do Espírito Santo. Isso é estar cheio de si. Isso é pessoa orgulhosa, isso é arrogante. Isso é ser arrogante. Então, é essa a questão. Mas estar pleno do Espírito Santo é totalmente diferente. Encher-se do Espírito significa possuí-lo no presente, que seja impossível, em algum lugar do nosso espírito, com E minúsculo, tá? Nosso espírito, que ainda não tenha sido ocupado por ele. Todas as áreas da nossa vida, o Espírito Santo atua, ou o meu eu está atuando, está no centro. Opa, aqui é comigo. Tem um probleminha aqui no trânsito, opa, o meu eu vai resolver a parada. Tem um probleminha em casa, opa, não é o Espírito Santo que vai agir, vai ser eu. Então não estou pleno do Espírito. A plenitude do Espírito é isso. É ter mansidão, é os frutos do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Sabe que hoje às vezes eu tenho, e eu vou falar mais uma vez, eu não tenho nada, e eu tenho, o melhor dizendo, eu tenho um grande apreço, porque eu gosto da psicologia. Mas hoje as pessoas estão dizendo assim, você está com problema? Procure um psicólogo, só. Não tem mais assim, você está com problema? Ore a Deus, busque o Senhor, porque sabe por quê? É problema espiritual. E as pessoas hoje não têm esse discernimento. A gente sabe quando é psicológico e é preciso, quando é psiquiátrico é preciso, isso não tem problema nenhum, tomar medicamento, isso aí, se a medicina Deus colocou para nós, isso é uma bênção, e pessoas indo contra isso. Hoje eu vi uma matéria, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, as pessoas dizendo que os crentes são burros, ignorantes, por quê? Batem de frente com cientistas, batem de frente com a medicina, e tem as suas exceções, a gente sabe disso. Tem muita gente boa no meio evangélico, muita gente boa no meio acadêmico.
Só que eles batem de frente com a medicina, por exemplo. Ou seja, eu sou cientista para entrar nessa área. É a mesma coisa da psicologia. Se a pessoa não está vivendo em plena a satisfação com o Espírito Santo, e se ele tem algum problema, ele tem falta de domínio próprio, que é um fruto do Espírito, vai para um psicólogo. Isso é outra coisa. Psicologia, outra área. Outra área. Então tem certas coisas que a gente precisa entender que são coisas espirituais. Aí entra o discernimento. E a gente tem ouvido algumas coisas aí que só Jesus na causa. Mas vamos lá, esse não é o objetivo da mensagem. A plenitude do Espírito Santo traz para nós pelo menos alguns benefícios. Primeiro, o benefício. E o benefício é o quê? Algo benéfico, algo bom. É um enchimento do Espírito. É um enchimento do Espírito. Olha só o que diz o versículo 18. O versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Você pode colocar outra coisa aí, do vinho. Pode colocar outro exemplo. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí o que as pessoas fazem? Para no vinho. Não prosseguem. Não faz uma análise do texto. Para ali. Não faz uma hermenêutica do texto. O que quer dizer isso? Aí para é o vinho, esquece do Espírito Santo, esquece da outra parte. Tem um slide aí que, para ser cheio do Espírito Santo, seja vazio de si. Enquanto eu estiver cheio de mim mesmo, o Espírito Santo não vai atuar. Não tem como. Por isso que algumas coisas confundem, algumas coisas loucas, né, confundem os sábios por conta disso. E não vos embriagueis com vinhos. As Escrituras advertem repetidas vezes contra o uso do álcool. A gente sabe disso. Mas enchei-vos do Espírito. Eu preciso encher. Por quê? Uma pessoa intoxicada com alguma coisa, vinho, droga e alguma outra substância, ela não age de uma maneira natural. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, você também não age de uma maneira natural, mas para o lado bom. Você está cheio do Espírito, você não tem mais o porquê de ficar com vergonha, por exemplo, de falar que você é um cristão. Eu já teve vários exemplos que eu estava com pessoas e as pessoas perguntavam, você é cristão? Ele dizia, não. Bom, eu frequento a igreja, né? Mas isso não quer dizer que eu sou um cristão, com medo da desaprovação das pessoas. E chega uma fase dessa vida, vai por mim, que você não vai precisar mais disso. É melhor agradar a Deus do que aos homens, é bíblico. Então, enchimento do Espírito Santo, isso é bom. O Espírito Santo, ele precisa obter mais da gente. Algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho Espírito, você fica pedindo, mas ele dá. Por exemplo, eu pedi, o Espírito Santo é uma coisa, está pedindo aqui, vem, mas na hora de agir, cadê o crente? Não tem. Como que vai ser cheio do Espírito? Isso é migué das mais profundas. Vocês entendem esse palavreado, gente? Migué, o que é? É isso aqui, né? Mas tem gente que fica assim, fica pedindo, orando, na hora que precisa usar, não usam. Então, como que vai ser cheio do Espírito Santo? É essa a questão. Então, ele tem mais de mim, ele tem controle sobre a minha vida. Eu sou submisso ao Espírito Santo. Ficar só pedindo não resolve nada. É a mesma coisa que eu falei quarta-feira. Pai, eu quero mais fé, quero fé. Não vai ler a Bíblia não para ver se vai ter fé. A fé não é uma poção mágica. Acontece do nada, vem a fé. Ai, que maravilha, chegou fé para mim. Chegou uma poção de fé. Não existe isso. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, a mesma coisa é a questão do enchimento. Eu tenho submetido ao Espírito Santo, ao agir dele, ele está agindo na minha vida. Eu tenho essa submissão a ele, ou eu ajo por cima dele? O amor é um fruto do Espírito. Eu tenho amor. Tem algumas pessoas, a gente tem caminhado ali ao redor do bosque, algumas pessoas do amor, da turma do amor, estão alimentando gatinhos. Olha que maravilha. Eu quase peguei uma ração, né? Um gatão. Aí, tá bom, tá alimentando o gatinho. Modéstia à parte, tá, gente? Tá alimentando, não vai tacar uma Bíblia em mim, não, amor. Tá alimentando o gatinho, tá bom, amor, né? Amor aos animais, isso é bom, tem que cuidar, né? Mas, termina de alimentar, joga o saco lá, o saquinho na calçada. Ou seja, ajuda para um lado e atrapalha para o outro.
Entende? Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. Então, eu estou dando só um exemplo, tá? Então, essas coisas a gente precisa também cuidar. A questão do meio ambiente. Quem que cuida do meio ambiente? Se Deus colocou a terra para a gente cuidar, a gente precisa cuidar da terra. Não do sistema maléfico que existe por aí. Que igual estão pegando no pé agora os bambambãs da educação, né? Lá estão pegando no pé do novo ministro da educação, do MEC, só porque é pastor. Vê o currículo Lattes do cara. Vê se tem alguém capacitado para assumir o lugar daquele camarada. Tem, são poucos, muito pouco. Aí tem uns, né, que não tem nem 1% daquilo e em cima do cara. Só porque é pastor. Interessante, não? Isso é espiritual, irmãos. Isso é totalmente espiritual. Segundo, tem o benefício da comunhão e da adoração, ou vice-versa, da adoração e da comunhão. Versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas essas coisas eram lá no passado, não tinha Netflix, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Hoje não tem jeito. Tem jeito. É aí que entra a plenitude. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito, eu vou passar aquilo que está aqui dentro. Então eu tenho tempo para isso, eu posso fazer isso. Então os que são cheios do Espírito de Deus revelam as suas alegres emoções. Quantos, eu não falo com alegria, quantos cristãos você olha que não tem alegria na sua vida? Não tem nem um pouco de alegria. O camarada está sempre emburrado, sempre emburrado. E aí? Precisa de se encher do Espírito Santo. Porque algo deste mundo está invadindo totalmente a vida dele. Então a gente precisa ser alegres, porque isso no que diz respeito às emoções, a gente precisa disso. Falando com hinos, com salmos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16 fala sobre isso. Quando fala? Quando não fala? A conversação alegre e prazerosa é muito boa. As pessoas hoje gostam de reuniões sociais, eu sei que agora não é o momento, mas gostam de uma conversa legal, de uma conversa agradável, de uma conversa prazerosa. Alguém gosta de chegar numa roda ali onde as pessoas estão somente falando coisas negativas, falando mal do outro, fofoca o tempo todo? Ninguém gosta, as pessoas correm. E elas vão correr mesmo, e está certo. Ninguém vai ficar num ambiente tóxico. Às vezes só fica falando mal da vida de todo mundo, fica falando coisas que não agradam ao Senhor, isso aí está fora. Então essas coisas, não há adoração, isso não é comunhão. A comunhão quando é citado o nome de Jesus. Quando é citado salmos, hinos, cânticos, tem alguma coisa relacionada à espiritualidade. Quando não tem, não é comunhão entre os irmãos, é apenas uma reunião. Então isso que as pessoas confundem. Por exemplo, como no serviço do culto divino, né, que é no caso nosso aqui. Então, a plenitude do Espírito Santo nos leva à alegria. Restitui, que a Helena leu, restitui a alegria da salvação. Quantas pessoas salvas hoje não parecem salvas? Por quê? Porque estão totalmente desanimadas com a sua vida cristã. Eu sei que no meio do caminho, às vezes nós nos perdemos, né? Às vezes algum problema aconteceu e nós paramos ali. Mas eu preciso voltar. Cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Eu sei que a música gospel hoje está sendo gravada e eu não tenho problema com isso. Tem, né? Letra, hoje para você achar uma letra bíblica, você tem que vasculhar e muito. E quando você acha uma letra bíblica, uma letra boa, uma harmonia boa, uma melodia boa, a voz é dureza de ouvir. É difícil. Eu tinha esse problema, assim, quando eu me converti, eu via alguns cantores e comparava com o mundo, porque eu ouvia muita música, eu trabalhava numa rádio, eu ouvia muita música, e quando eu me deparo com a música cristã, eu falo, gente, não tem ninguém que pode melhorar a qualidade disso, qualidade musical, qualidade até mesmo de letras, de voz, colocar pessoas boas. Aí o que faz? Um se levanta lá e pega uma gravadora secular, que não é cristã, né, para ter o nome da qualidade, e começa a barganhar com o mundo. Olha que legal.
aí você não vai achar a letra boa, sabe por quê? Porque alguns diretores de estúdio falam, não, essa letra não. Essa letra fala muito de Deus, muito da Bíblia. Preste atenção nas músicas que você ouve. Nessas que estão nas paradas de sucesso aí. Não sei se existe isso no meio gospel, né? Mas preste atenção nessas letras. Não pode ter falar muito de Deus, é complicado. Aí os camaradas têm que falar isso nos shows, à parte. Isso é ruim. Entende como que está o nível hoje? Então as pessoas se rebaixam a pessoas seculares para ter um nome aí, para entrar no mercado. Então isso é muito ruim, muito chato. Ter um relacionamento vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Se eu tenho a plenitude do Espírito Santo, isso acontece naturalmente. Eu não preciso fazer esforço nenhum. Agora tem gente que, misericórdia, para falar um oi, cumprimentar o irmão, é um sacrifício. Às vezes é timidez? Sim, não, nem tanto, porque mais desculpa mesmo. Chegar e cumprimentar. Se o relacionamento dele com Deus está ruim, com os irmãos vai ser a mesma coisa, é normal, isso é natural. A gente percebe assim, não está bem com os irmãos, é porque vertical não está bem. E não está bem com Deus. Porque falta a plenitude do Espírito. Amém, irmãos? Estão entendendo? Terceiro, olha que amém forte, né? Olha que amém legal. Terceiro, o benefício da gratidão. E mais uma vez eu falo, gratidão não é só ficar falando obrigado, 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 obrigado. Isso aí qualquer um fala. Até papagaio fala, obrigado, obrigado, obrigado. E no meu coração? Esse benefício da gratidão, aquela gratidão que você louva a Deus até mesmo com aquilo que Deus nem te concedeu ainda e você sabe que Ele vai te dar. Quando é de Deus, é claro. Olha só o versículo 20. Dando graças constantemente, não de vez em quando, a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho feito isso? Eu tenho feito? Às vezes nós agradecemos as pessoas. Oh, obrigado porque você fez isso, obrigado porque você fez aquilo, obrigado e tal. E com Deus, eu tenho feito isso com Deus? Seja sempre grato e não de vez em quando. Eu preciso ser sempre grato, porque as ações de graça são expressões da plenitude do Espírito. E muita gente acha assim, se Deus me abençoou, ou se algum irmão me abençoou, ele não fez mais do que obrigação. Negativo. Nós somos abençoados por conta da graça de Deus. E quando nós entendemos isso, a gente sabe que eu não fiz nada por merecer aquilo. E Deus usando pessoas, usando vidas para abençoar. Então a gente precisa estar tendo essa questão da motivação das ações de graça, essas expressões, isso são expressões da plenitude do Espírito Santo. Se ele não tem, ele não vai agradecer ninguém. Isso é real. As ações de graças também devem ser constantes por todas as coisas. Por todas as coisas que eu tenho feito. E sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecendo em nome dEle. Porque Ele tem nos abençoado, Ele tem feito muitas coisas, é que às vezes nós não percebemos, nós não relatamos isso. A gente, chega o fim do dia, a gente não faz uma análise. Eu estou falando aqui, tipo, escrever, né, mas a gente não faz isso. Quando a gente faz, você vai ver que nós somos muito, muito abençoados por Deus. Porque é o benefício da gratidão. E quarto e último, tem o benefício da sujeição. Eu tenho sido sujeito a Deus? Eu tenho me humilhado perante o altar do nosso Deus? Olha só o que diz o versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar uns aos outros. Sabe, é dizer assim, não, eu dou mais honra àquela pessoa do que a mim. Eu honro mais o meu irmão do que a mim. A gente não vê muito isso. A gente vê pessoas querendo ser servidas. Choca com a palavra de Cristo, com a liderança de Jesus Cristo, vai chocar, porque aqui nós trabalhamos dessa forma, ninguém vai ser melhor do que o outro, a gente trabalha algo igualitário, algo igual, então a Deus com temor, uns aos outros com amor. Quando você serve outra pessoa, você abençoa outra pessoa com amor, você vai ver que aquilo traz alegria para você.
Isso traz muita alegria, quando você se sujeita a isso. Ser um servo. Ser um servo. E tem muita gente que tem dificuldade com essa palavra. Eu servi meu irmão. Há muita gente aqui que às vezes tem até cargos, né, aqui neste mundo, um cargo até alto, e estão servindo a Deus. Estão servindo. Não tem motivo, mas eu não vou servir a Cristo, vou servir meu irmão, não. Ele está servindo ao irmão porque ele se sujeitou a Deus. Então a plenitude de Deus leva a uma submissão recíproca. Olha só o que diz Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor. Com amor? Não está ali. Não tem aí? Tá. Perdão. Dediquem-se. Mas por que ninguém falou? Ninguém sabe esse verso? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha que interessante. Agora a gente joga esse versículo no mundo que nós vivemos. Choca, bate de frente. Eu dar honra para essa pessoa? Nunca. É assim que nós vemos. Então, quando nós colocamos o outro acima dos nossos interesses, o Senhor é glorificado. Os nossos relacionamentos são corretos. Aqueles que estão cheios do Espírito de Deus, eles, presta atenção nisso, gente, eles se opõem à grosseria, eles se opõem à arrogância, ao egoísmo, à preferência da própria opinião, porque nós não podemos aceitar tudo. Essa notícia que eu li essa semana, em um vídeo também que eu vi sobre isso, as pessoas falando que hoje os evangélicos são, a expressão que eu li, burro de carga. Eu vou defender minha causa, a causa da igreja, a causa nossa. Peraí, tem muita gente inteligente no meio evangélico. Muita gente mesmo. Não é igual antigamente que as pessoas ficavam falando que os evangélicos... Quem lembra dessa fase? Que os evangélicos eram ignorantes, lembra? Que os evangélicos não sabiam nada, porque falavam que a letra matava e não tinha nada a ver, totalmente fora de contexto. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Estava falando de algo que as pessoas estavam vivendo somente para a letra, e o Espírito Santo não vivificava aquilo. E hoje não é errado você ler livros, não é errado você estar no meio acadêmico, não tem problema nenhum. Aí quando nós vemos as pessoas falando mal, que o evangélico é ignorante, que o evangélico é aquilo, esses dias eu desafiei uma pessoa, falei, então vamos conversar em relação a qualquer assunto. A pessoa saiu fora, não quer, não acha que a gente é burro, a gente é ignorante, a gente é topeira, e por aí vai. Conversar na boa, sem problema, mas o que as pessoas querem? Querem alfinetar, querem ler a palavra somente para debater, porque não vai entender mesmo, não vão entender aquilo que a Bíblia está dizendo, e se acham os filósofos da atualidade. Entende um pedacinho de um assunto aqui, pega um pedacinho do outro assunto aqui. Quem que entende de política? Um cientista político. Eu sei um pedacinho, porque eu ouço aqui, ouço ali, outro ali. Quem que entende de geografia? Eu tenho estudado geografia dia após dia. História, eu tenho estudado dia após dia. É isso. Aí as pessoas vêm dizer que somos ignorantes. A teologia também é uma área que abrange muitas coisas. Sociologia, filosofia, arqueologia bíblica, e aí por aí vai. Hermenêutica. Então não é simples também a coisa. Só que as pessoas hoje veem o evangelho de uma forma diferente. Graças a Deus isso tem mudado. Graças a Deus, porque isso é espiritual. As pessoas vão vendo e vão olhando para a gente e falam, não, isso aí não está legal. Mas por quê? Porque nós somos sujeitos a Deus e eu não posso ficar aceitando tudo também. Eu não estou falando para brigar, ninguém vai brigar. Não é como tem lá na Islândia, um tempo atrás, a igreja evangélica que corria atrás dos católicos, era diferente, era ao contrário. Não, ninguém está falando isso. A gente nem pode fazer isso, não é de Deus, não é bíblico. Então a vida cheia do Espírito Santo é uma vida de restrição moral, uma vida controlada pelo Espírito Santo. Então essa imoralidade que tinha, esse inferno que tinha aí no MEC, por exemplo, vai acabar em nome de Jesus. Sabe, um ficar cheirando o bumbum do outro, para não falar outra palavra, né? Ficar cheirando, e quer ser o bambambam do quê? Está lá cheirando o bumbum do outro lá e quer falar o quê?
Aí que não, tem que se opor sim, a moralidade precisa prevalecer. Aí meu filho vai estudar numa escola lá que o professor fica ensinando essas coisas, aqui, para ele. Não vai, eu vou me opor. Como cristão, eu tenho o direito de fazer isso. Por quê? Porque eu estou fora do domínio da palavra, fora do domínio próprio. Porque as pessoas hoje, elas fazem o que quer, porque as pessoas ficam quietinhas, não falam nada. E vão até, e depois aí não pode falar mais nada, porque deu legalidade. É como aquele caso que nós sempre falamos aqui. As pessoas dão a legalidade para o diabo agir e fazer o que quiser. Aí depois quer falar alguma coisa para Deus. Não tem jeito, já deu legalidade para o diabo fazer. Ele está destruindo. Não, isso aqui é nocivo. Não, nocivo não, inofensivo. Está destruindo a casa. Então, se a gente não se opor, se a gente não e bater de frente com isso, eu não sei o que vai virar. Eu não sei o que vai virar, porque nós vamos engolindo muita coisa. Vamos engolindo. E assim a vida vai indo. Então, por isso que quando você está cheio do Espírito, você produz o fruto do Espírito. Você produz. E para a gente concluir, quando fala que o enchimento do Espírito Santo, enchei-vos, ou deixe-se encher, é uma ordem. Aqui não está falando, se possível, talvez, qualquer coisa, aí se encha. Não, é uma ordem, enchei-vos. Enchei-vos do Espírito, isso é continuamente. Isso é ser habitado por Ele o tempo todo. E quando você começa a estar cheio do Espírito, a sua vida começa a mudar. Homens do passado, quando estavam cheios do Espírito Santo, eles mudavam a sociedade. Quantas universidades foram feitas por cristãos grandes hoje? Harvard está no meio delas, Oxford, Cambridge, está tudo no meio. Quantos não fizeram algo para a sociedade? Algo bom. Então, quando nós fazemos algo bom, a nossa comunidade, ela percebe. Aí sim, a igreja é notada. A igreja é notada pelas pessoas. Então, o segredo de uma vida cristã vitoriosa está em ser cheio do Espírito Santo. E a gente precisa da presença constante e poderosa do Espírito Santo em nós. A gente precisa. E tem uma última frase aqui, que fala de entrega e de rendição ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre quanto você tem dele, e sim sobre o quanto ele tem de você. Quanto ele tem de mim? Eu ficava falando o tempo todo que eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não dá. Então, quando eu deixo que o Espírito Santo tome a minha vida, é totalmente diferente. Aí você vai ver como que ele vai agir na tua vida, na minha vida. Isso é bênção. Então eu preciso estar me entregando e me rendendo aos pés do Senhor, me humilhando a Ele. Aí Ele começa a trabalhar na minha vida. E aí sim, não é somente da igreja, é lá fora. Eu vou fazer a diferença lá fora. Aí é diferente. Porque ficar só aqui, não vai resolver. Lá fora, na minha casa. Fazer uma mudança significativa lá fora. Então, e quando eu tenho a plenitude do Espírito Santo, eu vou fazer isso. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Vamos cantar mais um louvor. Você não vai cantar para a parede, você não vai cantar para o telão, você vai cantar para Deus. Amém? Nós vamos cantar Santo Espírito. E cante ao Senhor nessa hora. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Que se compara à esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode glorificar o nome do nosso Deus, isso não é pecado, viu? Glorifique o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real
seus olhos nessa hora. Vamos orar ao nosso Pai. Como nós estamos pedindo para que, como Ele seja sempre bem-vindo aqui neste lugar, Ele é bem-vindo. E que essa plenitude esteja externando em nossas vidas, onde nós estivermos, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Para que onde nós pisarmos os nossos pés, o Senhor esteja conosco ali, nos abençoando, e podemos abençoar vidas, porque o Espírito Santo tem muito de nós, e que possamos deixar Ele agir, que possamos estar sempre em submissão a Ele, em nome de Jesus, que Ele nos capacite o tempo todo. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar nos enchendo cada vez mais, e que possamos deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Deus, sermos pessoas diferentes, pessoas que de fato glorificam o Teu nome, ó Deus, esteja dando um bom testemunho, ó Deus, onde nós estivermos, para que o Teu nome seja glorificado e honrado, ó Pai, através de nossas vidas, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar sempre humilhados diante do Senhor, ó Deus, uma vida submissa, para que o Senhor possa estar sempre nos usando, ó Pai, e abençoe cada vida que aqui está, cada vida que está nos assistindo, que em nome de Jesus possamos ter dias abençoadores aqui nessa terra, porque o Seu Santo Espírito, ó Pai, está conosco, e nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Você senta só um pouquinho, deixa eu só falar algo bem rápido, alguns avisos. Nós estamos cedo também por conta, para não ficar aglomerados. A gente tem um amigo nosso, um irmão da igreja, ele até me ligou esses dias, perguntando, porque a guarda tem pegado algumas igrejas, sem máscaras, sem álcool gel e etc. Então a gente está cuidando sobre isso, porque a gente não quer, isso é mau testemunho, já pensou a polícia fechando a igreja? Por isso que a gente pede para não aglomerar, para não ficar, terminando. Eu sei que é um tempo diferente, mas depois isso vai acabar e a gente pode abraçar, pode ter uma comunhão. Eu já estou observando ali aquele fundo, já pela fé, uma churrasqueira assando carne. Eu sei que tem pouca gente com fome, então eu vou instigar um pouco mais. Então isso é muito bom. Então quando acabar tudo isso, nós podemos fazer isso, mas por hora a gente precisa ainda tomar muito cuidado. Eu quero convidar minha esposa aqui. Nós estamos dando aconselhamento espiritual somente via WhatsApp por enquanto. Eu sei que é ruim também, e essa parte, mas é necessário, porque a gente também precisa estar se cuidando. Nosso WhatsApp é 18-99737-2085. Se você precisa de aconselhamento, alguma coisa, converse conosco. O curso de integração também, para conhecer um pouco mais a doutrina ou a teologia da igreja, você é bem-vindo para fazer esse curso. Converse com minha esposa. O Quilo do Amor, a Joelma está aqui, está de máscara, não sei se você vai reconhecer ela, mas ela está ali sem máscara, lógico, não está de máscara. Mas obrigado você que tem nos ajudado em relação à questão do Quilo do Amor. Pessoas são beneficiadas por conta disso. Culto de quarta, por enquanto, somente online. Interessante que a gente sabe que Deus tem separado algumas coisas durante esse tempo. É pecado vir à igreja, tá? Sabe por quê? Ontem no mercado eu encontrei uma pessoa que era cristã, vira de costas. Eu estava assim na gôndola, olha só, um mercado. E eu estava assim, encostou sem querer, assim. Opa! No mercado é normal, na farmácia é normal, vários lugares não existe vírus, mas na igreja existe. Aqui tem o vírus. Por isso que a gente é complicado. A igreja vai trabalhar num sistema forte de evangelismo, porque tem pessoas, irmãos, que você não vai ver mais. Você pode ter certeza. Não gostaria de falar isso, mas isso é geral, isso é unânime. Pessoas estão aproveitando o momento para fazer o que estava aqui dentro, externando, saindo fora. Então, infelizmente, a gente precisa, já que não estava dando pessoas também, e a gente não vai abrir a igreja, gastar todo, tem energia, tem muitas coisas, para poucas pessoas. Então, nós vamos fazer online. Então, eu sei que é ruim, mas o vírus parece que está somente aqui,
Hoje eu li uma reportagem de um jornal aqui da cidade que tem pastores desinformando os seus membros sobre o vírus. E sabe o que estão acontecendo com eles? Estão sendo processados. Não é errado. Porque eles estão falando que um óleo vai curar o vírus. Isso é mentira. Mentira para quem está nos assistindo. 1 grão de feijão você coloca lá no feijão lá e você come o feijão, você está livre do vírus. Mentira para quem está nos assistindo também. Isso não existe. O vírus existe. Mas o que acontece para alguns? Existe dentro da igreja. O vírus está aqui, viu? Cuidado, viu? Cuidado que ele está aqui, ele é perigoso. Lá fora não, lá fora a vida é normal, a vida que segue. Entende? Então, isso é muito estranho. Eu estou falando isso, irmãos, porque é complicado. E alguns, eu até admirei, porque tem até um pastor que é escritor, e falando contra isso. Desinformando os seus membros, vão responder por processos. Então, a gente sabe o que está acontecendo. Ninguém está. Aí, isso é negação da realidade. Então, se eu não compreendo a realidade, então estou meio no mundo da lua. E nossos cultos, 9 horas da manhã, todos os domingos, e às 19 horas, né? Obrigado por você que participou aqui hoje. Que Deus te abençoe. Temos o cachorro quente ali, tá bom? Se você desejar pegar, nós vamos orar pelas famílias e por sua vida, por sua casa, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé nesta hora. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença como igreja, como Seu povo, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que está aqui presente, daqueles que estão em suas casas nos assistindo, que o Senhor possa estar derramando da Tua paz, da Tua misericórdia, Senhor, do Seu conforto. Deus, que em meio a tudo que nós temos vivido, ó Deus, que nós possamos descansar, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, que nada sai, Senhor, do Seu controle, que tudo o Senhor tem um propósito, que nós, como os Teus filhos, possamos descansar, Senhor, em Ti, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, ó Deus, que isso, Senhor, venha trazer paz em nossos corações, ó Deus. Abençoe cada família aqui representada, cada família que está nos assistindo, que o Senhor possa estar abençoando, suprindo, Senhor, as necessidades físicas, espirituais, materiais. Deus, que nós possamos, Senhor, ser um povo, Senhor, que serve o Senhor com amor, que o Senhor venha ser mesmo, Senhor, a prioridade em nossos corações, que o Senhor possa ser o motivo, Senhor, da nossa alegria a cada manhã, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser um povo diferente, que nós possamos, ó Pai, levar do Teu amor, da Tua paz, Senhor, àqueles que precisam. Deus, eu lhe peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos neste momento, eles, ó Deus, que têm enfrentado esse vírus, ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando e curando em nome de Jesus, ó Deus. Manifeste o Seu poder, a Tua graça, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus, que o Seu povo venha reconhecer que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor é digno de toda adoração. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, estar firmados no Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser um povo cheio do Teu Espírito, ó Deus, testemunhando de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Abençoe as nossas casas, acampe os Seus anjos, Senhor, em nossos lares, que todo o mal, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. E obrigado, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Seu nome, que o Senhor possa estar levando cada um de nós debaixo dos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmão, desculpa eu externar algumas coisas que estava meio que entalado, sabe? E como está sendo gravado, eu gostaria que muitos, né, pudessem assistir. Eu falo mal da ciência, mas eu estou louco para a vacina sair logo. Interessante, né? Eu falo mal da ciência, que o cientista é do diabo, é do capeta, mas que venha a vacina logo. Deus está usando pessoas para a vacina sair. Amém? Então, a gente precisa entender esse lado. Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz, em nome de Jesus. E até semana que vem, até quarta, né? Deus te abençoe. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo,
Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tão bom. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Essa certeza alegra o nosso coração.